Tá, então vamos falar um pouco sobre o limite de uma função complexa. Gente, a definição de limite a definição formal, né? Eu vou colocar aqui só para não ficar um negócio somente verbalizado, né? Ficar alguma coisa anotada, mas a gente não vai trabalhar com os limites definidos de maneira formal, né? Aquela definição lá, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a distância entre a imagem, caso f de z menos w0 é menor do que epsilon, implica que a distância de z de zero é menor que delta. Não vou usar isso, tá? Essa definição formal de limite, que é estudado com mais detalhe no curso de análise, e acho que isso não vai ser tão vantajoso para a gente fazer isso. A gente vai mais trabalhar com as habilidades operativas dos limites, que são muito parecidas com as do limite real. E a gente vai estudar limite com o objetivo de introduzir a derivada, né? Explicar o que é derivada e verificar uma coisa importantíssima na teoria dos números complexos, que são as equações de Cauchy-Riemann. E a partir daí a gente consegue decidir se uma função é diferenciável, em que conjunto ela é diferenciável. Então, vamos definir função inteira e vai desenrolando até o final do curso. Mas, vamos definir de maneira formal. Antes de definir limite de maneira formal, eu percebi que, quando eu estava falando sobre topologia do plano complexo, eu esqueci de uma definição. Então, vamos fazer uma definição do que é ponto de acumulação. A gente vai usar essa definição para definir limite, né? Gente, se eu tenho um conjunto A, não precisa ser fechado, tá? Pode ser aberto, pode ser fechado, tanto faz. O que são pontos de acumulação de um conjunto? Eu digo que um ponto que pode pertencer ao conjunto ou não, né? Por exemplo, esse ponto aqui, sei lá, vou mudar aqui, pegar ele de amarelo. Esse ponto amarelo pertence ao conjunto, ao disco, sei lá, de centro Z0 e raio R. Esse ponto amarelo pertence a esse disco? Não. Pertence. Depende para onde ele apontar. Pertence. Isso aí é um disco Ponto aberto. Isso é um disco aberto. Ele tá no ponto ou fora do ponto? Eu peguei ele em cima da linha pontilhada. Então não tá. Então não tá. Então A não pertence ao disco de centro Z0 e raio R. Mas perceba que qualquer disco centrado em A que eu pegue, deixa eu mudar esse A, vou colocar um W, né, para ficar parecido mais com o número complexo. Então W não pertence. Mas qualquer disco que eu pegue em W, centrado em W, ele pega pontos de dentro do conjunto e de fora. Qualquer ponto que eu pegar nessa linha, né, nessa fronteira, como a gente costuma chamar, qualquer disco que você tomar aqui, ele vai conter pontos de dentro e de fora do conjunto. Sim ou não? Sim. É como se fosse uma divisão, né? Uma parte sim, outra parte não. Uma interseção. Isso, exatamente. Então, esses pontos, eles não pertencem ao disco. Eles estão fora do disco, estão em cima da linha, da fronteira. Mas a gente diz o seguinte, vamos motivar esse desenho para a gente definir o que é ponto de acumulação. Seja A um conjunto, um subconjunto dos números complexos. Dizemos que um ponto W, né, um número complexo W, pertencente a C. Perceba que eu não estou colocando ele pertencente a A. Ele pode não pertencer ao conjunto. Então, dizemos que W é ponto de acumulação. É ponto de acumulação de A se, para todo R positivo, o disco centrado em W e de raio R
centrado em W de raio R, interseção com A, ele é não vazio. Tá? Então, qualquer disco que você pegue, centrado nesse ponto de raio R, qualquer R que você pegue, quando você fizer interseção com A, ele é não vazio. Porque, por exemplo, se eu pego esse conjunto aqui, gente, ó, esse ponto aqui é um ponto de acumulação desse aqui, que é o A. Esse Não. ponto, não, né? Por quê? Não, que ele tá fora da fronteira aí. Isso, eu posso pegar o disco aqui e esse disco, para esse R, não tem, quando eu fizer, né? Digamos que seja um conjunto B. Quando eu fizer B interseção A, tá vazio. Não dá diferente de vazio. E se eu pegar um ponto aqui dentro? Também não. Nesse caso é, porque se eu Ele fizer pertence, que ele tá isso, dentro do conjunto. a interseção Ah, é, com C, dá diferente de vazio. Então, os pontos de acumulação de um conjunto são os pontos interiores a esse conjunto ou na fronteira. São os pontos de acumulação. Beleza? Isso aqui é ponto de acumulação. Pronto. Definido isso, a gente pode definir limite de maneira formal, mas lembrando que a nossa ênfase aqui vai ser na parte do cálculo. Tá? Vou usar uma definição mais de cálculo 1, seriam os pontos internos e seus vizinhos. Isso, agora, isso para conjuntos, para discos, né? Porque se o conjunto for discreto, tá, gente? Tudo isso aí fica mais complicado de definir. Mas para a gente aqui tá de bom tamanho. Então, sejam f de A em C uma função e Z0 um ponto de acumulação de A. Ponto de acumulação de A. É o cenário que a gente ilustrou ali assim. Dizemos que a função f tem um número complexo W0 com o seu limite em Z0, se aí é aquela definição formal que talvez alguns de vocês já viram aí em análise, mas como eu falei, eu vou colocar aqui, mas a gente vai trabalhar com habilidades operativas, tá? Para todo epsilon maior que 0, existe Professor, delta. deixa eu fazer uma pergunta só para ver se eu consigo lembrar um pouquinho sobre análise. No caso da definição de cima, a primeira de limite, o R, aliás, não só nisso, mas na notação também que o senhor deu, esse R é como se fosse o epsilon, não é? Tipo, só que como é complexo, é um círculo, é uma circunferência, não é? Isso, exatamente. Show de bola. São as vizinhanças aí, não são intervalos como na reta, são discos. Sim. Então, para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0. Tá o quê? O módulo de f de z menos f de z0, o W0, né? É menor que epsilon, implica dizer que o módulo de z menos e0 é menor que delta. Em outras palavras, eu num desenho, digamos assim, você tem aqui um conjunto, aí você pega aqui o disco. Eu vou ilustrar para vocês o que é que esse monte de letra aqui, né, essa definição estranha, quer dizer. Tá? Você tem uma função f, um outro conjunto, outro disco, centrado em W0, né, aqui, raio epsilon. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que
para todo epsilon que você pegar aqui, na vizinhança, né, ou perto do W0, vai existir, você pegou um disco centrado em W0 de raio epsilon. Então, para todo valor que você pegar aqui, vai existir algum valor de delta, tá ok? Perto de Z0, esse disco centrado em Z0 de raio delta, qualquer valor que você pegar aqui dentro desse disco, qualquer um, vai cair dentro desse disco. Enfim, digamos que esse aqui seja o Z, Z1, Z2, Z3. Aqui fosse o W1, né? Digamos que o Z1 vai parar aqui, o W2 vai parar aqui, o W3 vai parar aqui. Não vai acontecer de você pegar um valor aqui e ele cair aqui fora. Ó. Não. Né? Eu digo que o limite da função, quando Z0, quando Z tende a Z0, é W0. Quando dentro desse disco aqui do lado esquerdo do desenho, sempre que eu pegar um ponto, essa função f vai levar esse ponto no disco que está centrado lá em W0 de raio epsilon. Então não vai correr o risco de, se pegar um ponto aqui dentro, ele cair aqui fora. Não acontece. Todos os pontos desse disco vão parar dentro desse disco. Isso aqui é uma função ter um limite, e o limite de f de z, né? Quando z tende a Z0, é W0. Isso que significa. Isso formalmente. Mas vamos denotar da mesma forma que a gente denota lá no caso real. Denotamos o limite de f de z quando z tende a Z0 igual a W0. E aí a gente vai falar, né, ou tratar de maneira mais próxima, né, mais interessante, das habilidades operativas dos limites, que são, a definição é a mesma, né, só que como o Vitor falou aí, essa definição aqui já é de uma análise, digamos, em R2, análise complexa, não são intervalos, né, porque como era lá na reta era assim, né, você pegava aqui, um certo A, né? Aqui tinha um certo L. Aí você pegava aqui A mais delta, A menos delta. Quer dizer o quê, né? Que todos os valores que você pegasse aqui ia cair aqui dentro, né? L menos epsilon, que é o menor, né? L mais epsilon. Na reta era assim, né? Perceba, qualquer valor que você pegar aqui, gente, ó, nesse intervalo aqui que eu estou pintando de verde, vai cair dentro desse intervalo que eu estou pintando de verde. Né? Perceba que o intervalo embaixo é maior, mas não importa. Qualquer valor que eu pegar aqui, ó, ele cai lá dentro, ó. Tá vendo? Qualquer um, ó. Então, todo esse conjunto é levado por essa função naquele outro intervalo lá. Isso aqui é uma função ser contínua na reta. Aqui, a gente substitui os intervalos por discos, como disse aí Vitor. Tá, mas talvez tenha pessoas que não tenham feito análise aí, que estejam um pouco perdidas com esses epsilons e deltas aí. Então, vamos voltar ao cálculo, que é só a maneira formal de definir. Então, as propriedades operatórias. As propriedades operatórias de limites complexos são análogas às propriedades de limites reais. Ou seja,
vale que o limite, quando z tende a z0, de f mais ou menos g aplicado em z, é de se esperar que isso seja o limite, quando z tende a z0, de f de z. Se for mais, preservo mais. Se for menos, preservo menos. O limite, quando z tende a z0, de g de z. Acho que essa parte aqui, gente, é mais simples, porque acho que todo mundo aqui já fez cálculo 1. Então, calcular limites e derivadas é a mesma coisa que você vinha fazendo lá. Com algumas diferenças na derivada, mas bem parecido. Nada muito assustador, não. Aqui também o limite, quando z tende a z0, de f sobre g de z. O limite do quociente é o quociente dos limites, né? Então, isso aqui é o limite, quando z tende a z0, de f de z sobre o limite, quando z tende a z0, de g de z. Vale também que o limite, quando z tende a z0, de cf z, é c, você pode tirar a constante, né? A constante complexa aqui. O limite do z tende a de f de z, isso para z pertencente a c. C pertencente a c. E por último, né? O limite do produto é o produto dos limites. Z tende a z0, de f vezes g, aplicado em z, isso é o limite, onde z tende a z0, de f de z, vezes o limite, quando z tende a z0, de g de z. Então, quer dizer que você também consegue separar os limites aí em produtos. Ok? Pronto, gente. Feito isso, vamos para o que vocês gostam, né? Exemplos. Só um segundinho, gente, rapidinho. Pronto, gente, vamos lá. Desculpa aí, eu tive que atender o telefone aqui rapidinho. Então, exemplo 1. Calcular. Vou colocar aqui 3 limites para a gente calcular. Então, limite. Aqueles fundamentais ainda valem? Vamos ver. 2z quadrado menos 5z barra mais 3. Esse aqui é o mais difícil de todos. Eu acho que ninguém vai conseguir fazer isso daqui. E aí, como é que faz isso? Caracteriza z, x mais y. Ah, peraí, não precisa não. Z tende a 1, né? Vai ficar 2 vezes 1 menos 5. Quem é o conjugado de 1? Menos 1. Não. Não. 0, não. Não. 1 mais y. 1 mais 0i conjugado. Isso vai ser 1 menos 0i. E é? Então, o conjugado de número real, se z é um número real, z barra é igual a z. Lembra que Vitor provou isso, não foi? Naquele exercício lá. Z é real se somente se z é igual a z barra. Ou z é igual a z barra, né? Então, conjugado de número real. O conjugado de número real é ele mesmo. Tá? Então, isso aqui é 5 vezes 1 mais 3. Então, dá 2 menos 5 mais 3, que é 0. Difícil, né? quase não sabe. Não. Quase não sabe. Essa aí é tranquilo. Vamos ver o mais complicadinho, então. Limite quando z tende a 2i de z cubo menos 4iz quadrado menos 4z sobre z menos 2i ao quadrado. E esse aqui como é que faz?
A indeterminação. Peraí. Dois. Porque se a gente substituir aqui, né? Vai ficar... Zero ao quadrado. Embaixo já vimos que zerou, né? Porque 2i É. menos 2i zerou. Então, vamos ter que mexer aqui em cima para fazer alguma coisa. O que dá para fazer ali em cima? Eu faria no octal. Não, octal não. Não vimos Faz que para o vai, hospital. E vai derivar o complexo como, bonitinho? vai que no conjunto complexo Vai não operar funciona, primeiro o né? complexo e depois derivar ele. Oxi, Porque já perdeu, sabe? a galera quer usar L'Hopital sem a gente fazer Aplica- derivada. Aplica a regra lá da potência naquele 3 ali. Não, pô, precisa não. Expande isso aqui, a gente baixa um z quadrado. Vai cortar. Ao quadrado e fazer. Como é aí a ideia, Genival e João? Expandir a parte de baixo. Expande embaixo. Escondi a Você parte de fatorar baixo. esse z ao cubo aí, é z ao quadrado. Mas, ó, com i aí rapidinho, do lado de fora. rapidinho. Se eu expandir o denominador, que grau é esse aqui em cima? 2. 2. Então aqui vai aparecer um quadrado, não dá para cortar. Dá pra cortar com Mas dá pra colocar evidência e tirar um, pelo menos. Ah, então Aí vai tirar a indeterminação. Geralmente, gente, quando vocês encontrarem alguma coisa fatorada bonitinha assim, não tenta mexer, não. Vai levando. Se você precisar mexer na frente, você vai lá e mexe. Né? Mas, deixa ele quieto por enquanto. Vamos colocar aqui, ó. Isso é o limite. Quando z tende a 2i. Vamos deixar embaixo sem mexer. Z menos Então bota o 2i. z evidência em cima. Isso. Vamos colocar o z em evidência em cima. Opa. Z ficou o quê? Z quadrado menos 4iz menos 4. Então, em cima, ficou uma equação de grau 2. Será que dá para fatorar isso aqui de grau 2? Vocês sabem como é que fatora uma expressão de grau 2, né? Rufino. Ou então, nesse caso aqui, Rufino... Z menos 2 ao quadrado. Z menos 2i ao quadrado. Mas como é que a gente sabe disso, gente? Ó, acho que não sei se vocês já viram isso quando vocês fizeram cálculo 1. Mas se vocês têm um polinômio de grau 2, coloca assim, né? ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Tanto faz para real ou para complexo, né? A gente já provou que a fórmula vale para os dois. Como é que você fatora ele? A forma canônica, né? É essa daqui, ó. A x menos x1, que é a primeira raiz, vezes x menos x2. Tá? Então, qualquer polinômio de grau 2 você fatora assim. Para o caso complexo é igual. Então, se a gente encontrar as raízes, dá para fatorar. Usando isso aqui, gente, ó. Tá? Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vocês já viram? Já, né? Se eu vi, não lembro. Não ia fazer por isso aí, não. Já. Vamos lá, então. Então, vamos pegar aqui, ó. Z quadrado menos 4iz menos 4. Vamos igualar isso a zero. Vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado, então vai ficar menos 4i ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Então dá 16i quadrado mais 16. Aqui dá menos 16 mais 16, zero. Zerou. Então, quem é o z? É menos b, dá 4i, rapidinho, gente. Vamos lá, gente. Então, vai ficar o quê? Vai ficar o quê? 4i mais ou menos a raiz de zero, né? Sobre 2. Tanto faz aqui, né, gente? Tanto faz porque é mais ou menos zero, então o Z1 vai ser igual ao Z2. E vai ser 2i, né? Uhum. Vai simplificar aqui com isso aqui. Pronto, gente. Então quer dizer que as raízes são múltiplas. Isso aqui é o quê? O A é 1. O A é 1. Então vai ficar o quê? Z multiplica Z menos 2i ao quadrado. É porque vai ficar Z menos 2i, Z menos 2i. Cancela, cancela. Sobrou... Opa, faltou isso aqui, tá? Limite quando Z tende a 2i. Só tira um limite depois que eu resolvo tudo.
Esse aqui dá quanto agora? 2i. 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 Se quiser repetir, é limite de 2, dizer que não entende 2i, dizer. Mas aí, pelo amor de Deus. Né? Exatamente. Se quisesse colocar mais um passo, poderia, mas pode pular direto. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos ver mais um exemplo. Agora é um mais difícil, né? Todos esses foram muito fáceis. Tem dia 2i de novo. De z quadrado mais 4 sobre z quadrado menos 3iz menos 2. Acho que dá zero sobre zero, né? Ó, em cima dá zero, né? Porque 2i quadrado é menos 4, zerou em cima. Aqui dá 2i quadrado, dá 4, menos 4. Aí dá 6. Menos Zero 4 sobre zero. mais 6i, zerou também. Então, temos que Completa quadrado fatorar. em cima, vai. Então, de novo, gente, ó. Acho que não precisa nem completar quadrado, João. É soma da diferença. Isso, então você vai fazer o seguinte, ó. Você pega o z quadrado mais 4 igual a ele a zero. Então, z quadrado vai ser igual a menos 4. Passa a raiz dos dois lados. Raiz de z quadrado é z. E raiz de 4 é mais ou menos 2i. Sim ou não? Uhum. Então, isso aqui é o quê? Z mais 2i, z menos 2i. Tudo da soma pela diferença. Né? Agora embaixo, vou repetir a mesma estratégia que eu fiz lá em cima. Igualar a zero e fatorar ele, né? Z quadrado menos 3iz menos 2 igual a zero. Tá? Rapidinho, gente. Vamos voltar aqui então. Então, vai ficar o quê? Vai dar delta aqui dá quanto? B ao quadrado vai ficar menos 3i quadrado, né? B quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Dá quanto aqui? 9i quadrado, menos 9, né? Mais 8. Viu? Menos. Ah, dá 1, né? Dá menos 1, né? Dá Menos menos 1. 1. Eu tava somando 9 com 8 aqui. Eu falei, gente, como vai dar 17? Não pode, tem que ter raiz exata. Vamos lá. Então, no exemplo que eu dou, tem que ter raiz exata. Na prova que não precisa, né? Então fica o quê? Z igual a menos B, então vai ficar 3i, mais ou menos a raiz de menos 1, que é i, sobre 2, né? 2. Então vai ficar 4i, sobre 2 dá 2i, e 2i dá i, né? Então vai ficar como z menos i, z menos 2i. Manda esse para o espaço. Quando z tende a 2i, z mais 2i dá 4i, z menos i dá i. Cancela, dá 4. Fácil, né, gente? Muito fácil. É a questão que ninguém pode errar na prova. Que é a questão que não vai estar na prova, com certeza. Não vai estar na prova. Vai ter questão de limite na prova também. Mas espera aí, pô. Como é que não vai ter limite na prova? Tem que ter. Não, eu pensei que ia ter limite, mas não é esse limite. Eu pensei que ia ser o limite. Gente, aí tem aquele teorema que também a gente vê em cálculo, né? Em cálculo diferencial real. E o teorema diz o seguinte: seja A contida em C e Z0 pertencente a A. Se Z0 é ponto de acumulação de A, então F de A em C é contínua em Z0, se e somente se
o limite de f de z, quando z tende a z0, é o próprio f de z0. Esse teorema também é famoso lá em cálculo 1, né? Uma função é contínua em um ponto, se o limite da função, quando z tende àquele ponto, é igual a você calcular o f do ponto. Tá? A gente diz que a função é contínua. Feito isso, vamos ver. Não, agora a gente tinha que começar a falar sobre derivação. Esse teorema que a gente vai usar na próxima aula para falar de derivação. Gente, derivação complexa é algo que parece muito com o caso real. Eu acho que dá para começar hoje, a gente tem um tempo bom ainda. Eu vou começar então a falar um pouco sobre derivação, a gente vai ver as principais, mas a gente termina na próxima aula quando a gente começar a falar sobre equações de Cauchy-Riemann e segundo. Professor, o senhor já deu 3 assuntos hoje, não vai na onda de João, não. Não, mas observe quais foram os assuntos. Verdade, né? Paulo, verdade. O logaritmo... João é outro patamar. Esse pessoal, João, Ricardo, Vitinho, velho por baixo. Mas, João, você falou certo, pô. É o pato amar mesmo. Você tá certo. Gente, o assunto foi limite, que é igual que tudo que vocês já viram de limite real. A única coisa nova de hoje foi logaritmo complexo. A prova vai ser só com logaritmo, então é isso que você tá dizendo? Não. Vai ter isso aqui também. Vai com grupo, né? Vai ser com o conteúdo lá dos discos e logaritmo. Disco, logaritmo, limite, derivada. Tira o logaritmo que ninguém vai sentir falta. Todo esse assunto já está difícil para mim, professor. Então, professor, deixa eu dar uma sugestão. Eu não sei como é que o senhor vai interpretar, mas, por exemplo, ao invés da gente entrar em derivação complexa, a gente poderia fazer uma juntada, um resumão nesses próximos 30 ou 40 minutos aí do conteúdo de hoje, e já que é o assunto que a gente vai fazer a prova. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Eu não vou falar sobre derivação complexa hoje. Vocês querem... Alguém já tentou fazer alguma coisa da lista que eu passei? Não, o senhor passou a lista hoje. Passou semana passada. João tá tentando. Na verdade, só João. Ver a questão extra. A questão extra, vou fazer o seguinte. A questão extra, eu posso dar uma dica. Mas vale um ponto extra, então eu não posso fazer... Não é para fazer isso, não. Estou fazendo as questões que colaborem com esse aprendizado da gente de hoje mesmo. Okay. Essa questão extra, deixa a gente se lascar com a questão extra lá. Pronto. Então, vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui a lista. O 3 e o 4 eu já fiz quase todo, só não fiz o C. Aí vocês estão dormindo e o João tá lá na frente já. O 5 eu comecei a fazer. Deixa ele ir. O João é outro patamar, professor. Deixa ele ir, professor. Porque quem sai na frente é o cavalo do bandido. Perfeitamente. Eu sou o cavalo paraguaio, pô. Só que, Jonathan, aproveitando aqui que já parou a aula, que está de palhaçada. A questão de infinitesimal e infinito vale, né? Sim. Então eu posso sair cortando tudo aqui e dizer que a magnitude de z ao quadrado é maior que de z, por isso, mais 1 significa nada, fica z ao quadrado sobre z, e z ao quadrado é muito maior que z. Então fica só o limite de z. Por exemplo, essa 5, letra A aí, ó. Perfeito, é 4. 5, é 4? A 4 é dos discos, né? Não, a 5 letra A dá 4. Deixa eu ver. Isso, quadrado. 4, exatamente. Você divide em cima e baixo por z quadrado, né? Perfeito. Só para o pessoal lembrar aí, João. Eu sei que você está lembrado, mas só para o pessoal lembrar. 5, letra A. É o limite quando z tende a infinito de quê? De 4z ao quadrado, 4z ao quadrado sobre z menos 1 ao quadrado. Pronto. Se você reparar aqui, gente, vai ficar o quê? Quando z tende a infinito, aqui fica infinito. Aqui fica infinito. Ao quadrado infinito vai ficar infinito sobre infinito. Determinação. O que é que você vai fazer? A mesma coisa que você fazia lá em cálculo 1. Vai ficar o quê, então? Aqui, 4z quadrado sobre... Desenvolva aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.
Então, agora, se eu dividir em cima e embaixo por z quadrado, isso vai ser o quê? Isso vai ser o limite, quando z tende a infinito, de 4z quadrado sobre z quadrado, sobre z quadrado, sobre z quadrado, menos 2z quadrado, menos 2z sobre z quadrado, mais 1 sobre z quadrado. Vai cancelar isso aqui, vai ficar só 4, né? Vai ficar 4. Aqui vai cancelar, vai ficar 1. Aqui fica menos 2 sobre z. E aqui fica 1 sobre z quadrado. Quando o z tende a infinito, gente, aqui embaixo pipoca, né? Vai para infinito. Então, 1 sobre infinito tende a 0. Isso. Mesma coisa aqui, ó. 0. Então, em cima sobrou 4. Embaixo sobrou 1. E dá 4. Aí deu 0 porque dá constante sobre infinito, né? Isso. O infinito aí vai explodir. Um constante sobre infinito vai zerar, né? Tende a 0. Beleza? Os outros, a letra B e C, que também são com limites infinitos, você vai fazer do mesmo jeito. Então, com o assunto que a gente já viu até hoje, a aula de terça e a aula de hoje, vai dar para vocês resolverem as questões 1, 2, 3 e 4. E 5. Aí, professor, esse z ao quadrado que o senhor cortou o z ao quadrado sobre o z ao quadrado. Aqui? Cá. Sim, nessas partes. Por que eu fiz isso? Sim. Porque se eu pegar z quadrado e dividir por z quadrado, vai dar 1, né? Olha ele aqui. Então, beleza. Você lê aqui dividindo. Tanto em cima como embaixo já deu 1. Exatamente. Então, resta o quê? Resta a questão 6 a 10. Estas questões de 6 a 10. Então, quer dizer que a gente já viu metade do assunto da prova 2, né, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida... Derivada demora, professor? O Rapaz, assunto derivada. Acho que as duas próximas aulas a gente consegue terminar a derivada. Consegue finalizar, né? Vamos tentar guardar um pedaço da última aula para falar sobre esse exercício, né? Fazer algumas questões de exercício e depois a gente parte para avaliação. Beleza? Beleza. E aí, vocês têm alguma dúvida? Quer dizer, quem tentou fazer Tem uma alguma coisa... reclamação que a lista é muito fácil, mas só isso só. Eu sei que a prova não vai estar esse modo. Essa questão 2, de um modo geral, essa questão 4, de um modo geral, que o senhor colocou, professor, por exemplo, quando a gente solucionar, por exemplo, a letra A, por exemplo, suponha, por hipótese, que isso aí dê um círculo, certo? Uhum. Não vai dar uma reta. Supunhetando que isso dê um círculo, a gente vai fazer isso no plano e aí a gente vai determinar ali, por exemplo, se for tudo no ponto, a gente já sabe que vai ser um ciclo fechado e a gente tem que fazer o oposto dele, esse processo todo, né? Isso mesmo? Exatamente. Você tem que abrir o conjunto todinho, aí chegar a desenhar o gráfico, né, e verificar. É aberto? Não é aberto. Complementar é aberto? Então é fechado. Você vai ver e vai me dizer. Beleza. No caso da reta, Ricardo. João que perguntou, falou, não foi? É homem ou mulher? No caso da reta, ela é um conjunto aberto, fechado, compacto, nem aberto, nem fechado. Isso que eu ia perguntar para você. Vai dar identidade, vai dar x igual a y. Como é que é? No caso do quarto letra A, vai dar x igual a y, vai dar identidade. É a parte da direita ou a parte da esquerda que é? Não, mas observe. Eu não vou confiar na sua conta, viu? Vou confiar na sua conta. Minha nota 2. 4, letra A. Se você fez as contas e encontrou x igual a y, ou y igual a x, faz, né? O seu gráfico, o seu conjunto, reta, né? Identidade. Isso, é a reta, essa reta aqui, né? Então, será que esse conjunto A aqui, ele é aberto? Não, só quero saber qual lado que é pintado. É da direita ou da esquerda? Não, nenhum, porque o conjunto é só a reta verde. É só a linha. É mesmo. Ele não tá nem de não é maior nem menor, não. Isso. Então, ele não é aberto, né? Porque se eu pegar um ponto aqui,
É fechado, porque eu não consigo uma bola complementar aberto, né? Exatamente. Quem seria o complementar? Todo mundo Os dois semiplanos. Todo R2 Exatamente. menos o identidade. Então, eu vou pegar essa reta aqui, pontilhar, né? E o conjunto que eu quero complementar, é a parte de cima e a parte de baixo. É como se você pegasse o plano e cortasse a parte da reta. Ele ao meio. Exatamente, cortasse ele no meio, na reta y igual a x. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu consigo um disco centrado nesse ponto que está inteiramente contido no conjunto. Então, esse conjunto aqui é aberto. E esse conjunto é o complementar desse. Se esse é aberto, fechado. Esse é fechado por consequência, pela definição. Exatamente. Os outros, ver aqui. Acho que o mais difícil eu realmente coloquei estrela. Mas não é que é mais difícil, é que é um pouco mais trabalhoso, porque aparece duas raízes, você vai ficar aí, entre aspas, né? Entre aspas, brincando com essa raiz aí. Mas... A última é uma reta, é uma faixa. Isso aí dá outro ciclo. O qual que dá um ciclo? O D. O D. Isso, dá um disco compacto, só que ele é aberto. Eu não sei se ele é aberto ou fechado. Isso. Vai dar um disco furado, só que ele é tracejado, ele não é fechado. Isso. Então ele é um conjunto o quê? Aberto. Então pode ser compacto? Não. Não pode ser compacto porque é aberto. Para ser compacto tem que ser limitado e fechado. Ele é limitado, mas não é fechado. Então não pode ser compacto. Ok? Garantimos 2,5 na prova, então. Essa lista vai dar o que falar. Não, gente. É tranquilo. Não, dá o que falar no sentido da gente praticar, né, professor? Isso aí. Se lascar um pouquinho aí. Quanto mais João fala aí, mais questão difícil ele coloca na prova. Meu medo é esse. Rapaz, a prova...